Olá, muito bom dia para você, meu amigo, muito bom dia para você, minha amiga. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Itapetininga nesta sexta-feira fria. Pegou todo mundo de surpresa o frio. Mas tá de bom tamanho, né? Quando tá quente demais, reclama. Quando tá frio demais, reclama. Quando chove, reclama. Ninguém tá contente com nada na vida. A verdade é essa, tá certo? Então, muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. São 11 horas mais um minutinho. Nesta sexta-feira, já temos aqui o Jornal Correio de Itapetininga. Ok, Câmara Municipal reprova as contas de Ramalho. Traz aí em destaque, né? E também já diz aqui também que o ex-prefeito irá recorrer da decisão. Foi 10-9, tá certo? Todo mundo sabe que qualquer decisão é política, tá? Lógico, evidente. Eu disse aqui, né, que o pessoal ficaram com medo, né, de ter o prefeito Ramalho, o ex-prefeito, como candidato, né? Tremeram na base, mas, enfim, a disputa vai ser muito boa. Até porque, como eu disse ontem, nós vamos ter 500 candidatos a prefeito de Itapetininga. Nunca na história desse país, como a gente brinca, nunca na história dessa cidade, tanta gente quer ser candidato a prefeito. Mas depois, lá no final da história, as coisas vão se afunilando, e acaba ficando 2, 3, no máximo 4. Que tem estrutura e condições reais de ser candidato. E por falar em candidato e pré-candidato, foca quem está aqui comigo aí, ó. Pega lá, aí, Roberto Ramalho. Bom dia, ex-prefeito. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Pode chamar de ex ou eu, o prefeito? O pessoal chama de prefeito, vira hábito, né? Você sabe que eu gostava quando me chamavam de professor. Professor? Professor eu continuo sendo, né? Mas o nome prefeito continua. Continua. Né? Como um governador, né? Governador, presidente. E, aliás, com muita honra, né? Porque dirigir uma cidade como Itapetininga, né, Ben? É um cargo extremamente honroso, né? Deixa a gente muito feliz, né? Com o que a gente pode fazer pela nossa cidade. Então, a gente está muito feliz, realmente, em ter podido exercer esse cargo, né? E ter contribuído para melhorar a vida de muitas pessoas, né? Você não consegue resolver tudo, evidente, não consegue ajudar todos, mas eu tenho certeza que nós deixamos boas sementes aqui para a nossa cidade. Muito bem, chegando uma água. Quer um café também ou não, prefeito? Não, obrigado. Café com uma água só? Mas vale a pena, Roberto, ser prefeito? Então, bem, é uma experiência única, não é? Não perdeu o cabelo, né? Como eu já não tinha muito cabelo. Já não tinha muito cabelo, não perdeu o cabelo. Eu encontro alguns amigos e falo assim, Roberto, você ficou de cabelo branco? Eu falei, olha, deu tempo ainda, né? Deu. De restar alguns cabelos para ficar branco. Mas realmente, Ben, é um cargo que quem tem a oportunidade de exercer fica muito feliz pelas coisas boas que você pode fazer. Escolas, creches, casas. Quer dizer, a gente consegue, de fato, dar uma contribuição para melhorar a vida da cidade. Isso não tem o que pague isso, né? Mas reza a lenda que quem senta na cadeira, o ego inflama. É isso? Eu trabalhei muito, e você me conhece. Conheço. Né? E quem me conhece sabe, né? Eu espero que o poder nunca tenha influenciado minhas atitudes do ponto de vista negativo. Sempre procurei exercer o poder para ajudar as pessoas, não é? E foi assim que eu fiz durante esses 8 anos que eu exerci o mandato, né? Sempre colocando em primeiro lugar o interesse público. Então, eu acredito que exerci o cargo com honradez, com honestidade, não é? Com eficiência, porque quando eu olho também, Beni, o que a gente conseguiu fazer ao longo desses 8 anos, foi muita coisa, não é? Agora mesmo eu tive a honra, e quero agradecer publicamente aqui, a professora Isolina e os demais membros da congregação da FATEC, de receber o título de professor honoris causa da FATEC. Então, eu fico olhando aqui, já 10 anos se passaram, não é? Quantos alunos já se formaram na FATEC? A luta que nós tivemos para trazer a FATEC para Itapetininga foi muito dura, muito difícil, porque a oposição local aqui fez de tudo para impedir a vinda da FATEC. Mas hoje ela está aí, não é? Quantas pessoas tiveram a sua vida transformada em função de uma educação de qualidade? O Instituto Federal, com os cursos técnicos, a Universidade Aberta do Brasil,
E eu já, essa semana, encontrei uma professora que se formou na Universidade Aberta do Brasil, fez artes pela Universidade de Brasília, curso gratuito, à distância, fez uma pós-graduação, está trabalhando, ganhando o seu dinheiro, ajudando as crianças com ensino de qualidade. Então, eu fico muito feliz. As indústrias, olha, as sementes que nós deixamos. Você vê a Castrolanda, Batavo, está aí. A Toyota Gozei, que foi inaugurada agora, foi conquista da nossa gestão. Bom, e casas populares. Bom, enfim, nós, aparentemente, pelo que a imprensa diz, a gente foi reconhecido pela educação. Não é? A educação foi uma marca forte no nosso governo, mas não foi o único investimento, né? Você lembra que nós fizemos aquele relatório de gestão que mostra evolução em todas as áreas, na área social, administrativa, no agronegócio. Bom, enfim, todas as áreas tiveram uma evolução. E eu fico muito feliz de ter dado uma contribuição. Claro, nunca fiz nada sozinho, não é? O prefeito se acerca de muitos servidores, os funcionários municipais, que nós tivemos oportunidade de capacitar ao longo desses 8 anos, até com curso de pós-graduação em gestão pública, para você ter uma ideia. Porque, fundamentalmente, o prefeito é passageiro, mas os funcionários são aqueles que são efetivos, que estão lá, independente do prefeito que esteja, né? Então, a gente tem que ajudá-los também no sentido de capacitá-los para exercer a sua missão de servidor público com eficiência, com eficácia. E quero agradecer muito todos os funcionários, agradecer todos que sempre colaboraram, sempre nos ajudaram a fazer o melhor para Itapetininga. Roberto, nunca na história dessa cidade tantos candidatos a prefeito. E eu torço que hajam sempre mais candidatos, que a gente possa sempre debater as coisas que acontecem, os problemas, de forma adequada, né? Porque se a gente de fato tiver uma política, uma boa política, pessoas boas participando da política, o debate sempre é produtivo, não é? Agora, infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? Às vezes as pessoas são levadas para a política por outros interesses que não são o interesse público, que é o maior interesse que deve levar uma pessoa a assumir essa posição de participar da política. E eu incentivo mesmo. Falo para os meus filhos, para os meus amigos, a política está difícil, a política é maldosa, tem muito problema hoje, é corrupção, mas nós não podemos perder a esperança. Nós todos precisamos dar a nossa contribuição. Às vezes, não é necessariamente participando, disputando a eleição, mas é participando, se filiando no partido político, discutindo adequadamente as coisas que acontecem na cidade, ouvindo mais de uma informação, porque às vezes eu percebo as pessoas são levadas apenas pela primeira informação que aparece. E às vezes a primeira informação não é informação verdadeira, não é informação correta. Às vezes essa primeira informação está carregada de outros interesses. Então vamos olhar sempre com bastante cuidado, com bastante atenção, tudo o que acontece na nossa cidade, porque o Brasil é constituído de municípios, não é? Se a gente consegue melhorar a vida em cada município no Brasil, com certeza nós estamos dando a nossa contribuição aqui para melhorar esse cenário nacional que hoje não é tão favorável. Roberto, qual foi o seu maior erro em 8 anos? Eu acho que dizer assim maior erro, Ben, é difícil de dizer. Confiou demais? Eu sou uma pessoa que sempre confia, né? Em todos, né? Claro que às vezes você se engana, né? Mas eu acho que no geral nós temos muito mais acertos do que erros, né? A gestão não é simples, né? Tá certo? A gestão é muito complexa, né? Você não consegue, de fato, acertar em tudo. Mas eu acho que os pontos positivos sobrepujaram qualquer avaliação negativa. E qualquer gestão tem, né? Tá certo? Você pega, por exemplo, na nossa gestão, a gente teve aquele problema seríssimo do SASC, né? Que foi um problema vergonhoso, né? Tá certo? De desvio, né, que hoje está sendo apurado. Você se sentiu injustiçado, o seu nome ser citado no SAS? O prefeito sempre leva a culpa, né? É um problema seríssimo, né? Claro que o prefeito não administra, não consegue ver tudo, não é? Nenhum prefeito faz isso, mas infelizmente o prefeito é aquele considerado responsável, então sempre ele vai estar respondendo. Mas o SAS é um problema sério, não é? E que eu entendo, pelo que eu vi hoje, teve de fato problema, teve de fato desvio, né? Mas e pode ser a tônica da política
Na eleição desse ano? Eu não tenho medo de discutir nenhum assunto, não é? Mesmo porque você pega, por exemplo, depois do SAS, veio o Instituto Varte. Tá. Na outra gestão. Não é? Entendi. E aí, o que aconteceu? O mesmo problema. Aí hoje está o São Camilo, recebendo mais do que o SAS recebia, muito mais, segundo as informações que eu tenho. Sim. Não é? E prestando um serviço aparentemente inferior ao que o SAS prestava. Então, essas questões todas são questões que precisam ser, de fato, apuradas para que a gente tenha a garantia de que os recursos públicos sejam sempre bem aplicados. Tem alguém ao telefone? Tá. Alô, bom dia. Caiu. E essa sempre é a tônica, né? Nós sempre precisamos trabalhar para garantir o zelo dos recursos públicos. Então, qualquer gestão que seja, o governador Alckmin está lá com problema de merenda, Sim. Não é? Quer dizer, qualquer gestão pública é difícil você falar que vai acabar com a corrupção. Nós precisamos estar sempre vigilantes, atentos para impedir que isso aconteça. Não é? Essa é uma tônica importante. Agora, não podemos também ficar discutindo só isso. Nós precisamos avançar, não é? Quer dizer, o que nós vamos fazer para melhorar o nosso município aqui, né? Quer dizer, eu fico olhando, por exemplo, as coisas que nós deixamos. Né? Deixamos obras em andamento, deixamos projetos em andamento. Esses projetos tiveram continuidade, não tiveram. Não é? Hoje eu fico olhando, por exemplo, as escolas que foram inauguradas nesses últimos anos, que eu saí da prefeitura, foram todas obras iniciadas ainda no nosso governo. Então você pega, por exemplo, agora recentemente foi inaugurada essa indústria Toyota. Foi um trabalho iniciado no nosso governo. Foi inaugurada a Castrolanda, iniciada no nosso governo. Foi inaugurada a escola, a creche da Vila Belo Horizonte, iniciada no nosso governo. Mas, Roberto, quem leva o aplauso e os louros não é o cidadão que vai lá e descerra a plaquinha? Infelizmente é assim que funciona. Como você o fez também, herdou obras da administração passada. Nenhuma, infelizmente. Não herdou nenhuma? Nenhuma. Verdade? Na verdade, quando nós entramos em 2005, não sei se você se recorda disso, a frota da prefeitura estava toda sucateada. Isso é verdade. Tinha caminhão de lixo quebrado com lixo dentro há 6 meses. Eu lembro disso. Lembro disso. O salário dos funcionários estava atrasado. Pelo contrário, projetos que foram iniciados, que lembra, por exemplo, em 2004, iniciaram o pronto atendimento da Vila Rio Branco. Lembra disso? Lembro. Aí, passada a eleição, perderam a eleição, fecharam o pronto atendimento. Foi. Então, na verdade, nós não herdamos nenhuma coisa boa. Até eu brincava no bom sentido, quando o senhor vinha aqui nos programas aqui, que parecia mulher grávida, cada dia era uma surpresa. Não, e foi assim mesmo. Ao longo de 2005, a gente todo dia tinha surpresa negativa. Tinha problema que parece que estava escondido embaixo do tapete e a gente levantando e tal. Não é a ponto de, por exemplo, apagar os computadores da prefeitura. Os dados todos, não tinha informação nenhuma. Estava difícil de dar sequência nos projetos. Diferente do que nós fizemos. Antes de sair da prefeitura, agora em 2012, nós chamamos todos os pré-candidatos a prefeito, fizemos um evento, foi público, entregamos um relatório de gestão para todos os candidatos que compareceram, seus assessores, não é? Tá certo? Mostrando a situação do município. Olha, a situação do município como ele está, os projetos que estão em andamento, para que não haja problema de solução de continuidade. Entregamos os convênios, os problemas, tá certo? Porque é evidente que o prefeito que entrar no lugar da gente não herda uma prefeitura com todos os problemas resolvidos, não é evidente? Por exemplo, você pega a questão da dívida. Quando eu entrei na prefeitura, em 2005, nós herdamos um orçamento de 86 milhões e uma dívida de perto de 120 milhões de reais. Então, vejam bem, a dívida era maior do que o orçamento. Não é? Eu até tenho depois aqui, se você quiser, dá para a gente mostrar aqui um gráfico que nós temos que mostra isso. Quando eu saí da prefeitura, em 2012, nós deixamos um orçamento de mais de 300 milhões e a dívida caiu para 60 milhões. O ex-prefeito, o de Fiores, que você deixou mais de 100 milhões. Não, valores nominais é isso. Levantamento feito pela Secretaria da Administração da Prefeitura, não é? Porque a dívida é corrigida, evidentemente. Lógico. Tem a inflação, etc. O fato é que, quando eu entrei, o orçamento era 86 e a dívida
120. 40 milhões Quando a mais. nós saímos, o orçamento era 300 e a dívida era 60 milhões em valores nominais. Quer dizer, nós trabalhamos para diminuir a dívida e melhorar o orçamento. Note que todo mundo que acompanhou a gestão com atenção sabe, nós aumentamos o orçamento da prefeitura sem aumentar imposto, nenhum imposto. Aliás, pelo contrário, os feirantes que estão ouvindo a gente, que sabem disso, a primeira ação que nós fizemos quando entramos em 2005... Taxa do solo. Baixar o imposto do feirante, isentar o produtor rural de pagamento. Bom, esse era o nosso princípio, que orientava a nossa equipe, o secretário da administração, o jurídico. Olha, nós precisamos melhorar a arrecadação, melhorando a gestão, economizando recursos. Nós somos uma cidade pobre? Somos. Em termos de recursos? Somos. Temos que assumir isso, Roberto. Na verdade, nós precisamos entender a nossa situação e lutar para melhorar. Tá. Então, qual que foi a nossa estratégia para melhorar essa situação? Ir atrás do governo federal e do governo estadual atrás de recursos. Então, eu sempre estava em São Paulo, com o governador, lutando para ter convênio com o governo federal, para trazer projeto para Itapetininga. E, fundamentalmente, é um assunto longo. Se quiser, a gente pode discutir outros dias. Bastante tempo. Não é simples discutir isso. Eu sei também que não é todo mundo que entende isso. E também que, vamos dizer assim, que concorda conosco no que nós vamos falar. Mas está provado, os estudos indicam que a educação ajuda a melhorar a renda média das pessoas. Isso são estudos internacionais, não é? No Brasil, você encontra essa informação valiosa. Melhora a educação, melhora a vida das pessoas, e aí a pessoa tende a ganhar mais, não é? O salário melhora, a arrecadação melhora, o PIB do município melhora. Bom, tudo vai melhorando a partir da educação. Agora, é na hora que isso acontece? Não é na hora. Então, veja bem que interessante. Ontem o perfil de Itapetininga era predominantemente, do ponto de vista econômico, agrícola. Sim. Aí o que acontece? Do nosso trabalho de estar lutando para ter um perfil industrial diferente, nós já temos a Toyota Gozei, que é uma outra indústria automotiva. O setor automotivo, o setor metalúrgico, tem um salário médio melhor. Tá certo? É o que acontece com Tatuí, por exemplo. Tatuí é uma cidade menor, tem um orçamento menor, mas do ponto de vista per capita arrecada mais. Por quê? Porque o perfil industrial de Tatuí é um perfil diferente de Itapetininga. Então, quando nós começarmos também a mudar esse perfil de Itapetininga, nós melhoramos o PIB per capita da nossa cidade, consequentemente, a cidade tem mais recursos também. Claro que não é simples. Também deveríamos estar todos lutando para a reforma tributária no Brasil. Se a reforma tributária tivesse sido efetivamente realizada por qualquer governo, não é? Os municípios também teriam uma distribuição de recursos mais justa, o que não acontece hoje. Hoje, por exemplo, você pega um município como Paulínia, no Rio de Janeiro, Campos do Goitacazes, são municípios que têm uma arrecadação fabulosa, estrondosa, em função do petróleo, e uma coisa injusta. Nós consumimos o petróleo aqui, mas só pelo fato de ter uma refinaria numa cidade, ele arrecada impostos que deveriam estar distribuídos de forma mais justa. Poucas pessoas sabem e entendem isso, né? Então, uma reforma tributária no Brasil também seria muito importante para a gente melhorar. Mas essa baldura que está lá... Infelizmente... No Brasil, né? Não vamos ter mais nada. Não, infelizmente o Brasil está parado, né? E a gente torce, de fato, para que esses problemas políticos sejam resolvidos o mais rapidamente possível, para que o Brasil ande, né? O Roberto também está sendo convidado para vir no Telescópio, aí sim vai poder, em 2 horas, vai poder explanar um pouco mais sobre outros assuntos. Roberto, Câmara reprova as contas de Ramalho. A temática, foi o assunto da semana. Eu só vou colocar aí, Biscuit, o Fernandinho Rosa, só para poder abrir a conversa com você, se você me permite. Tá? Vamos lá então, por favor. O auto de infração através do prefeito Roberto Ramalho por insistir em um erro e no qual a fiscalização, na data do dia 6/12/2011, lavrou-se então 2 autos.
totalizando R$ 10.858.356,81, referentes a previdenciárias e competências compensadoras entre 01/2009 e 10/2011. Apesar de notificado na data de 6/12/2011, ciente do inteiro teor do procedimento, senhores vereadores, ele manteve a prática durante o exercício de 2012. Eu não estou aqui discutindo se ele aplicou dinheiro correto na saúde. Eu estou aqui discutindo do prejuízo que nós estamos pagando hoje, em que a Prefeitura Municipal, há 2 anos atrás, ficou impedida de receber emendas, recursos milionários para a nossa cidade. E agora vem aqui, no meu pensamento técnico, no meu pensamento político também, que hoje eu estou aqui defendendo os interesses dos 2.609 votos que tive nessa cidade e mais milhares de votos que tiveram e que estão revoltados porque simplesmente ele deu um prejuízo de R$10.858.000. Não admitimos isso. Muito bem. Só um trechinho, ou afinal de contas, de 10 milhões, o que é isso, Roberto? Bom, primeiro, na verdade, a sessão da Câmara, quem assistiu, teve a oportunidade de assistir, percebe que o argumento desse vereador foi completamente desmentido pelos outros vereadores que leram o processo, entenderam devidamente. Primeiro é importante dizer o seguinte, para quem está assistindo o programa, né? Falar de contas municipais, de documentos, é um assunto complexo, não é simples explicar isso em poucas palavras e talvez eu não tenha didática suficiente, Bene, para explicar para os nossos amigos e amigas questões tão técnicas, mas eu vou tentar explicar. Primeiro, todo ano o município de Itapetininga, pelo setor contábil, jurídico, administrativo, prepara uma série de documentos, os balanços, os balancetes, relatórios, é um calhamaço de documentos muito grandes e encaminha para o Tribunal de Contas, analisar e dar o parecer a respeito das contas do município, não é? E esses documentos que são elaborados por essa equipe grande de contadores, advogados e administradores, é elaborado ao longo do ano em função do trabalho das diversas secretarias, não é? Então, o trabalho da Secretaria de Obras, as concorrências, as construções, na saúde, os gastos, na educação, compra de merenda, pagamento de professor, contratação de professores, de funcionários para a saúde, tudo isso, todo esse trabalho ao longo de um ano executado pelos 3.000 funcionários municipais é encaminhado para o Tribunal de Contas. Infelizmente, o único responsável pelas contas é o prefeito. Não é? O prefeito, ele acaba pagando o pato de tudo, né? Mas as contas da prefeitura estavam todas em ordem. Os gastos com a educação, os gastos com a saúde, as contratações, estava tudo em ordem. E aí tem 3 problemas que o Tribunal de Contas apontou, não é? O problema de controle interno, que o tribunal entendeu inicialmente que o controle devia ser feito por um funcionário efetivo. Efetivo e não comissionado. Era feito por um comissionado. Isso. Só que o Tribunal de Contas, ele alterou essas regras, parece-me, eu não tenho certeza, em setembro de 2012, dando prazo para fazer. Então, no próprio ano que ele fiscaliza, não dá tempo de você alterar essas questões todas. Depois ele falou a respeito do CEPREM. O que é o CEPREM? O CEPREM é o Serviço de Previdência Municipal, não é, que foi instituído mais ou menos em 1992, se eu não estou enganado, é antigo, né? E tem problemas antigos, não é? O município de Itapetininga tem uma dívida antiga com o CEPREM. Sem dúvida. Quando nós entramos em 2005, nós já lutamos também para trabalhar na solução desse problema, não resolver. Porque pagar toda a dívida que o município tem com o CEPREM significa que nós não teríamos dinheiro para a saúde, para a educação, não daria nem para administrar a cidade. Mas você parcelou e estava pagando. A gente faz a gestão da dívida, né? Tá certo? É isso que é feito. E aí tem uma discussão que existe no CEPREM, que é o pagamento dos pensionistas e aposentados. Não é que quem que paga isso? É o dinheiro do CEPREM ou é o dinheiro da prefeitura? É uma discussão que existe, não é? Naquela época existia. Sim. Então, esse é um problema. O terceiro problema é compensação previdenciária. Do INSS. O que acontece?
eu também vou tentar explicar, é um assunto extremamente técnico, não é? Talvez até um dia trazer aqui o advogado, o Luciano para explicar, né? Mas eu vou tentar dizer para os nossos amigos e amigas que nos ouvem. O que acontece? O município de Itapetininga, assim como a maioria dos municípios brasileiros, tem problemas de dívidas com o INSS. No caso de Itapetininga e de mais de 300 municípios no estado de São Paulo, eles tinham crédito com o INSS, diferente, né? Quer dizer, o governo federal é que estava devendo para os municípios. Só que o governo federal não devolve o dinheiro para os municípios. Ele fala o seguinte, ó, você pode abater o que o governo federal está devendo nos pagamentos mensais, é o que se chama de compensação. Você compensa esse pagamento. Então, por exemplo, eu só vou dar um exemplo hipotético. Se nós temos que pagar todo mês R$300 mil para o governo federal e temos um crédito de 2, 3 milhões, o governo fala assim, olha, você vai pegar, vamos supor que seja um crédito de 1 milhão, você pode pegar 30% desse valor? 30% do que você tem que pagar por mês, você pode compensar. Ah, tá. Então, por exemplo, se a gente tinha que pagar 300 mil por mês, você pode abater 30%. 30% de 300 mil é 90 mil. Então, em vez de pagar 300, você paga 210. Entendeu? E abate mês a mês o que o governo tem que pagar. É mais ou menos isso. Então, não se trata de desvio de dinheiro. Trata-se apenas de uma negociação com o governo federal, não é, na parte de pagamento de imposto. E tudo isso era conduzido pela Secretaria da Administração de Itapetininga. Vocês contrataram um escritório específico para isso? Cujo secretário era o Nilton Noronha. Sim. E o Nilton Noronha, ele era o quê? Aposentado da Receita Federal. Então ele é um especialista no assunto. E o que foi feito com a orientação dessa equipe toda? Contratado um escritório jurídico, esse escritório entrou com uma ação judicial contra o governo federal, ou seja, o processo não é administrativo. O governo federal, eu fiquei sabendo agora, porque realmente durante o mandato a gente não tem como ficar acompanhando essas questões todas, né? Agora, na votação da Câmara, que a gente pega os documentos para ler, para entender, né? E aí teve uma ação judicial, uma sentença que autorizou a Prefeitura de Itapetininga a fazer esse abatimento. Então, esse abatimento, Beni, não foi uma decisão administrativa, não foi você de risco, não. Teve uma ordem judicial que autorizou a equipe da Secretaria da Administração da Prefeitura a fazer essa compensação, ou seja, deixar de diminuir o pagamento de imposto federal para poder fazer essa compensação. E o escritório de advocacia, né, o advogado, como qualquer advogado, recebe um valor que é em função da ação, tá certo? Isso é natural. Você pega, por exemplo, as ações de desapropriação. Sim. Os advogados, você gosta ou não goste, recebe honorário em cima disso. Na Santa Casa, no acordo que nós fizemos com a Santa Casa, o advogado da Santa Casa que trabalhou legalmente recebe os honorários, tá certo? Então isso é uma questão técnica, não é? E que alguns às vezes querem iludir, desinformar a população. Ocorre que esse assunto de tão complexo que é, e de tão complexo eu não sei tecnicamente explicar tudo que tem nesse processo, o próprio Tribunal de Contas ainda está analisando essas questões. Não terminou de analisar essa questão de compensação nem de Itapetininga, nem dos outros municípios. Ocorre que o Tribunal de Contas ele é formado por conselheiros que não são concursados, normalmente são deputados, ex-deputados, ex-secretários de Estado nomeados pelos deputados ou pelo governador e que assume essa função de julgar as contas dos municípios. Então é um órgão também político. Não é? Lógico, evidente. Extremamente político. Tanto é político que no dia que votou o recurso das contas de Itapetininga no tribunal, votou também o recurso da cidade de Pereiras, uma cidade perto da nossa aqui. E a cidade de Pereiras tinha o mesmo problema de Itapetininga, compensação previdenciária. E o que foi pedido na cidade de Pereiras? Que aprovasse as contas de Pereira e transformasse esse processo de compensação num processo que eles chamam de apartado, ou seja, estuda-se a parte enquanto aprova-se as contas. Não é? Por que isso é importante? Porque quando aprova as contas do município ou rejeita, o prefeito vai ficar em má situação.
O único que fica. Não é o funcionário que realiza o problema, se é que tem alguma coisa errada. É o prefeito que tem o nome dele legalmente envolvido nessa situação. Se as contas forem aprovadas pelo tribunal, vai para a Câmara e o processo de aprovação na Câmara tende a ser mais fácil. Se forem rejeitadas, você precisa do voto de 2/3 dos vereadores para poder mudar o voto do. Ou seja, em Itapetininga seria 13 votos. Exatamente. Você obteve 10. A maioria, mas não foi a maioria qualificada. Né? Nós tivemos a maioria absoluta, não foi a maioria qualificada. Mas para dar o exemplo, daí no caso de Pereiras, no mesmo dia que julgou Itapetininga, os conselheiros, os mesmos que julgaram as contas de Itapetininga, aprovaram as contas de Pereira e aceitaram tornar essa questão técnica da compensação num processo separado. Mas no de Itapetininga não. E aí para você ver que é uma incoerência total, né? A ingerência, entre aspas, por fora, politicamente ou não, no Tribunal de Contas ou não, Roberto? Eu quero dizer o seguinte. Acredito que não. Na verdade é o seguinte, nós ainda temos processos que estão lá em julgamento no tribunal, né? Tá certo? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, com certeza eu posso afirmar, os conselheiros são políticos, sim, não é? A origem deles são políticos, são ligados a partidos políticos, isso nós podemos afirmar com certeza, não é? Tem origem em indicações políticas, tem amigos políticos, não é? Bom, respondeu, vai. Tá certo? Já respondeu. Agora, o jornal traz que você vai recorrer da decisão. Então, Beni, olha, é lamentável, né, essas coisas, né? Posso pedir para você falar sobre esse assunto depois do intervalo? Com certeza. Vamos ao intervalo. Eu quero saber do ex-prefeito Roberto se ele vai recorrer realmente. E a grande questionamento que se posiciona agora. Você vai recorrer e vai se lançar como agora pré-candidato a prefeito? Porque, o assunto na rua é esse, você não sabe, meu compadre. O assunto, eu ando que nem mais do que cachorro doido por aí. O assunto foi isso daí. Depois do intervalo, o ex-prefeito Roberto vai responder. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Sabor irresistível. Qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo com todo o charme Castellamare que você já conhece. Cantina Castellamare, Itapetininga. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. E eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Festival Dia do Trabalho Clube Recreativo. Venha passar um dia de lazer, com jogos recreativos, praça de alimentação, playground. Venha participar. Entrada franca. Clube Recreativo Sede Campestre. 100 anos de tradição. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo.
Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Olá, sou Quirino Neto e queria convidar você a assistir o programa Momento Empresarial. Programa este realizado pela Associação Comercial, que é apresentado toda quarta-feira às 20 horas com reprises durante a semana. Momento Empresarial vai mostrar os eventos realizados tanto pela associação como pelo associado. Eu aguardo você. Programa Momento Empresarial. Apoio Cultural. Associação Comercial de Itapetininga. A Casa do Empresário. Cicobi, Cred, ACI, Cooperativa de Crédito. Muito bem, estamos de volta nesta sexta-feira, final de mês, já foi janeiro, fevereiro, março, abril, estamos entrando em maio, daqui a pouquinho já começam aí as eleições, né? Porque se bem que nos bastidores, tudo já acontece. Eu brincava aqui, Roberto, que a eleição de Itapetininga começou lá atrás, quando o Di Fiore teve um AVC. Bom, ali já começou. Eu não estou acompanhando para e passo o que está acontecendo nos bastidores, é o que você está comentando, né? Realmente, nesses últimos anos, eu não tenho assim condição de acompanhar tudo. Mas as coisas chegam até você, não chegam? Algumas sim, né? Outras não, né? Eu já cheguei a presenciar, se você me permite, várias pessoas chegavam, Roberto, precisa voltar. Não acontece isso? Isso acontece. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente não agrada todo mundo, né? Eu sei que tem algumas, são poucas. Tem gente que quer matar você, né? Tem gente que, não é? E até é interessante. Odeia. Né? É impressionante. É gratuito, às vezes, essas coisas, né? Mas esse é outro assunto. Roberto, você vai recorrer da decisão? Então, Beni, você se recorda que quando eu fui convidado para sair candidato a deputado, já aconteceu isso com as contas de 2010 e 2011, não é? Sim. As contas de 2011 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, e a Câmara, na época o prefeito era o Di Fiore, não é? E acabou rejeitando. Por que eles fazem isso? Porque quando as contas são rejeitadas, e é bom que a população saiba, é uma estratégia. Aí o prefeito fica inelegível até que ele entre na justiça e, via judicial, consiga anular essa decisão. Não é? Quer dizer, é uma estratégia eleitoreira, né? Política. Quando eu fui candidato a deputado, aconteceu exatamente isso. Nós entramos na justiça e ganhamos na justiça, tá certo? Comprovando que está tudo em ordem. Qual que é o problema? A justiça tem um prazo e a eleição tem outro. Então, por exemplo, a eleição agora de 2014, não é? Quando a gente foi candidato a deputado, a decisão judicial só saiu a definitiva em janeiro de 2010. Mas todo mundo que está na política, todo mundo sabe que as pessoas só podem ser condenadas em decisão definitiva da justiça, se tiver dolo, ou seja, o prefeito ele realmente teve participação em algum ato errado, equivocado, que não é o nosso caso. Então a jurisprudência ela é assim transparente, clara. Nós não vamos ter nenhum problema de ficar inelegível, nenhum problema. Só que, claro, a oposição joga com a justiça. Eu vou lembrar uma coisa, Beni, que você com certeza vai se lembrar. Os nossos telespectadores, amigos e amigas que estão nos assistindo, talvez não se recordem. Mas já usaram essa estratégia na nossa primeira eleição em 2004. Quando inventaram que o Alceu Nanini tentou comprar voto com saco de cimento. Saco de cimento. Aí pegaram... Tijolo, areia. Na época não tinha Facebook, não tinha rede social. O que fizeram? Pegaram um jornal, distribuíram na madrugada da eleição na cidade inteira, dizendo que a nossa candidatura estava impugnada. Isso. O que tinha? Tinha uma ação judicial, não é? Tá certo?
E nós concorremos perfeitamente. Só que essa ação judicial do Saco de Cimento só foi julgada definitivamente no final de 2005, no final do primeiro ano do mandato. Aí eu lembro que naquela época tinha alguns vereadores que ainda falavam assim na Câmara, ainda vão ser caçados, né? Amedrontando, aterrorizando a população e o eleitor. Então, eu quero dizer com muita clareza para quem nos assiste, por mais estratégias maldosas que as pessoas usem durante as eleições, nós vamos continuar sempre com o nosso caminho de poder tentar colaborar com a cidade se formos chamados para isso. Ou seja, nada vai nos impedir de tentar ajudar a cidade se nós formos chamados. Eu não vou impor absolutamente nada, né? Mas essas estratégias é bom que todos saibam e todos fiquem atentos. Aquele candidato, aquele político que mentir mais uma vez para você, amigo e amiga, como fizeram na minha campanha para deputado. Na minha campanha para deputado, políticos da cidade aqui, da oposição, evidente, com interesses pessoais e políticos, ficavam tentando iludir a população, dizendo o seguinte: olha, não vote no Roberto para deputado federal que você vai perder o seu voto. Não é? Olha, nem não aparece aqui no site do UOL. E isso é verdade, porque enquanto está com recurso eleitoral não aparece. Só que os políticos que espalhavam essa mentira sabiam que isso não ia acontecer, a gente não ia ficar inelegível. E você sabe, Beni, que nós ficamos de quarto suplente de deputado federal. Perdemos a oportunidade. Por muito pouco, não é? Por muito pouco, nós não conseguimos uma vaga, e eu tenho certeza que a gente poderia estar ajudando muito a nossa cidade, com verbas, com recursos, com projetos, não só a nossa cidade, as cidades da região também. Faltou muito pouco voto, porque o projeto do PRB era um projeto muito consistente, né? Eu sempre dizia isso para a imprensa. Você está no PRB? Continuo no PRB. O PRB é um partido que está crescendo, é um partido que tem um projeto, tem uma proposta, não é? E mais do que estar em partido, o nosso propósito hoje é tentar colaborar com Itapetininga. E, Beni, e eu sempre comento com os amigos, a gente fica discutindo a questão de prefeitura, disputa para prefeito, etc., mas a gente se esquece do poder importante também, que é o poder legislativo. Então, nós precisamos também ter uma Câmara plural, formada por vereadores e vereadoras que não precisa ser da mesma corrente política, mas que queiram o bem de Itapetininga, queiram o bem da cidade e discutam de forma adequada os nossos problemas, colocando sempre à frente o interesse da população. E o nosso primeiro projeto hoje no PRB e dos partidos que estão conosco hoje é realmente trabalhar para que a gente convença as pessoas de bem a participar da política, em primeiro lugar. Não é? Faça essas pessoas entenderem da importância de ter uma participação. E nessa próxima eleição, nós já temos um grupo muito bom de pessoas no PRB e nos partidos que estão conosco, que vão participar disputando cargos na Câmara Municipal de Itapetininga, disputando cargo de vereador e de vereadoras, com propostas boas, não é? E eu tenho certeza que nós vamos aí também melhorar o nível da discussão no Poder Legislativo, e esse Poder Legislativo ele é importante para regular o que acontece na cidade. Porque se o prefeito não vai bem e a gente tem uma Câmara boa, essa Câmara tem condição de cobrar de forma adequada que os projetos sejam realizados, que a saúde seja prestada de forma adequada, que a educação seja prestada de forma adequada. Então, é importante, bem, que a gente discuta nas próximas eleições essas questões. Não só o Poder Executivo, não só o prefeito, mas o Legislativo. Mas, Roberto, eu tenho dito aqui, e conversado com algumas pessoas, que os todo mundo até hoje é pré-candidato a prefeito, ninguém é prefeito efetivo. Que são nomes conceituados e nomes fortes, mas vai ter um papel importante, talvez na primeira vez na história, eu brinco com isso daí, o vice. Bom, como eu falei para você, a nossa primeira preocupação hoje, do ponto de vista político, era constituir um grupo sólido, coerente, coeso, de candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras. Sim. Essa primeira etapa desse nosso trabalho político para colaborar com Itapetininga já está praticamente concluído, né? Nós temos realmente um time muito bom de pessoas. A população, eu tenho certeza, vai conhecer, vai poder escolher dentre esses candidatos e candidatas pessoas que atendam os seus interesses, ou do bairro, ou das suas propostas, não é?
E a partir de agora, nós vamos estar ouvindo, agora com mais atenção, a partir desse momento exatamente, e vendo qual é o anseio da população no que diz respeito agora ao Poder Executivo, ou seja, ao cargo de prefeito. Você é pré-candidato a prefeito? Olha, as pessoas querem, pedem, não é, que a gente seja candidato. Definitivamente você é mais um nome dentro dessa corrida eleitoral. Vamos dizer assim, candidatável, né? Candidatável. Mas ainda, Bênia, nós estamos ouvindo. Isso é verdade, você me conhece, você sabe disso. Eu estou sempre pronto para colaborar. Se você sentir que seu nome vai contribuir, você sai. Se você perceber que não, o partido vai indicar alguém. Porque eu não tenho nenhum interesse pessoal. Você não tem vaidade com relação a isso? Não tenho vaidade, não tenho interesse pessoal, né? Então, se eu perceber que a cidade realmente ela está caminhando bem, que ela pode caminhar num rumo adequado, com propostas boas, com candidatos bons, não é? Tá certo? Se as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos e amigas, aqueles que gostam da gente, entenderem também que a nossa contribuição vai ser importante, nós também estaremos expostos, porque eu gosto muito da área pública, né? Eu gosto de contribuir, não é? Tentei essa experiência como deputado federal, né? Porque achei que seria também uma oportunidade boa de Itapetininga ter uma contribuição de um lado difícil, porque como prefeito eu sei da dificuldade e tive muita dificuldade, né, por falta de apoio na busca de recursos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, e eu sei que a gente precisa de pessoas bem intencionadas para que a gente consiga realizar os sonhos da nossa população e ter uma cidade melhor. Agora, pode se compor também com outras pessoas. Então, como eu disse para você, a primeira etapa do nosso propósito era colaborar no sentido de montar um time forte, coeso, pro Legislativo, uma chapa de vereadores e vereadoras boa, não é? Consistente. Isso nós já conseguimos. Essa primeira etapa ela foi feita. Agora nós estamos ouvindo o que a população fala, não é? O que os amigos falam, o que os nossos candidatos a vereadores e vereadoras também vão querer, não é? De nós, porque agora esse caminho não depende de mim, depende de muitas pessoas e também da minha família, não é? Porque os amigos que me conhecem sabem disso. A minha família também vai ser preponderante nisso. Então, não adianta todos os amigos também quererem que eu seja candidato e minha família já não aceitar mais isso. Então, se a minha família também me der o apoio, me der essa oportunidade, também nós aceitaremos essa missão. Então, vai depender da gente ouvir, da gente conversar bastante. O que eu quero dizer é o seguinte, que estarei aqui para contribuir com os destinos de Itapetininga da forma que eu for chamado. Sim. Se for chamado como candidato a prefeito, eu tenho certeza que eu vou contribuir nas eleições com propostas adequadas, mesmo não vencendo ou vencendo, eu tenho certeza que o nosso debate vai ser produtivo. Dá para mentir ainda em eleição? Olha, nós passamos umas experiências aí que, olha... De minha parte, não. Não, mas... Tanto é que você está aqui com o nosso relatório. Com o relatório. Você lembra disso, Foi. Esse aqui deu também discussão. Olha, e o que você vê, a política, lembra disso? Eu lembro isso daqui. Olha, aprenderam, a polícia prendeu. Parecia coisa nazista, né? Faltou queimar os livros, né? Caça às bruxas. Caça às bruxas, né? Mas, olha, esse livro está aqui. Muito legal, isso aqui é muito legal. Para quem gosta de política, com certeza. É muito legal. Independente de ser do Roberto, não é do Roberto, é da Prefeitura de Itapetininga. É nosso, né? É da Prefeitura de Itapetininga. E aqui consta também, se você me permite rapidinho, a questão, um dos questionamentos também foi a questão da duplicação Capão Bonito-Ourinhos. Também, olha, bem lembrado. Olha, aqui tem um resumo, assim, muito consistente desses 8 anos de história, que não são meus, é do povo. É de Itapetininga. É de Itapetininga. E aí cabe a quem entra no poder público, que sucede a gente, ler esse material para dar continuidade. Então, por exemplo, nós tivemos projetos que foram interrompidos, né? Quer dizer, uma tristeza. Parque do Conhecimento, foi interrompido esse projeto. As escolas que estavam num caminho... Ginásio Mário Carlos Martins. Esses projetos todos foram interrompidos e não teve nenhum projeto melhor que aquele, não é? A farmácia municipal foi fechada. Bom, quer dizer, um monte de problema desnecessário. Porque eu digo o seguinte, Beni, quem entra no lugar da gente...
e eu torço por isso, ele tem que sempre apresentar um projeto, um trabalho melhor, não é? Nunca pode retroceder, não é? Tem que sempre avançar. Sempre avançar, evidente. Sempre avançar. Não é? Então, esse livro é um documento histórico que o Ministério Público, a sociedade Amigos de Bairro, os vereadores deviam usar como norteador das demais ações. Suporte. Não é? Olha, esse trabalho foi feito, agora vamos trabalhar para melhorar o que não estava bom, vamos trabalhar para corrigir as falhas. Esse trabalho não tem nenhuma promoção pessoal, a ideia não é essa, a ideia é de constituir num elemento de planejamento, não é? E o que foi infelizmente ignorado e foi tentado transformar até numa arma eleitoral e política. Sim. Graças a Deus, a justiça foi feita, não é? A justiça reconheceu que esse livro é um livro adequado, é um livro que foi feito didático politicamente. Com certeza. Infelizmente, o objetivo político foi feito. Agora, impedir a distribuição do livro. Agora, Roberto, por que na história dessa cidade nunca vice se deu com o prefeito? Bom, é outro problema. Na política, nem sempre você escolhe o vice que quer ser um amigo. É um entendimento político, né? Tá certo? Às vezes, esses entendimentos são de boa ordem, não é? A criatura se revolta contra o criador? Mas eu já fui vice. Já foi vice. Fui do vice, Barbará. Dava muito bem com o Barbará. Mas só que eu reconhecia o meu papel. Tá. Meu papel era trabalhar, tá certo? Em prol da cidade. Não tinha vaidade pessoal. Não é? Eu não estava lá para ser já futuro candidato a prefeito, ou para se aproveitar. Não é? Eu estava lá para aproveitar o cargo e poder ajudar as pessoas. Até porque você era funcionário da Prefeitura de Itapetininga. Ainda é funcionário. Eu, quando estou numa tarefa, numa posição, eu levo ela a sério. Sim. Não é? Então, se eu sei da minha posição, eu vou usar essa minha posição para beneficiar as pessoas. Nunca para me beneficiar ou para se aproveitar disso de alguma forma. Aqui também é uma na enxada, outra na minhoca. O relacionamento com o deputado nunca foi bom. Olha, não de minha parte, Beni, não é? Porque, como eu falei para você, eu gosto das pessoas que querem ajudar a cidade, não é? Tá certo? Eu sempre procurei ajudar a cidade. Então, tudo que está aqui hoje do governo do estado foi trabalho nosso e eu tive uma ajuda importante de um deputado, que eu quero lembrar aqui, o deputado Rodolfo da Costa Silva. Esse deputado foi um deputado fantástico que me acolheu e acolheu a nossa cidade de Itapetininga. Então, por exemplo, hoje nós temos a FATEC, quem me ajudou como deputado foi o deputado Rodolfo, o ambulatório médico de especialidades foi o deputado Rodolfo. Então, sempre no deputado Rodolfo eu encontrei apoio, não é? Encontrei guarida para os interesses de Itapetininga. Mas, Roberto, vem cá, mas não acaba sendo uma picuinha? Porque, na verdade, você pega um deputado que é de fora, ele é valorizado. Mas o nosso aqui não é valorizado? Beni, o deputado pode trabalhar. Por exemplo, estadualizar o hospital. É uma luta que, como prefeito, eu estava fazendo. Trazer o centro de oncologia para Itapetininga. Trazer o poupa-tempo para Itapetininga. Veio, mas não foi pela mão do deputado. Trazer verbas para pavimentação, não é? Ele pode trazer, o deputado tem verba, não é? Trazer os projetos do estado para Itapetininga, por que não traz, não é? Então, não tem nada a ver com picuinha, tem a ver com gostar da cidade, ir atrás dos problemas e tentar resolver, usar o cargo para o benefício da cidade, tá certo? De minha parte, não. Sempre que foi possível, não é? E eu gostaria de ter ajuda de um deputado a mais, não é? Quem eu encontrei oferecendo apoio foi o deputado Rodolfo da Costa Silva. Se oferecesse apoio também, eu gostaria muito, não é? Como estou dizendo para você, nós precisamos de um centro de oncologia na cidade? Lógico. Precisamos. Ué, foi para Itapeva em primeiro lugar, não veio para Itapetininga. O poupa-tempo, o primeiro poupa-tempo foi para Tatuí, não veio para Itapetininga, não é? Tá certo? E eu sempre estou lutando para trazer essas coisas. Agora, o deputado pode e deve ir atrás de projetos e recursos, independente de quem seja o prefeito. E ele não pode alegar que é por conta do prefeito que ele não traz projetos. Ele não traz porque não quer, porque se quiser, traz, não é? Eu não vejo quem impede um deputado de trazer recursos para a cidade. Quem impede um deputado dele lutar pela estadualização, pegar o seu voto e falar, governador, não voto mais nada com você enquanto você não estadualizar o hospital, não é? Tá certo? Isso está na mão do deputado, está na mão de quem quer que seja, que queira ajudar efetivamente. Agora, discurso,
politicagem, nós já estamos cheios disso, né? Nós precisamos avançar. Precisamos ter uma discussão política séria aqui em Itapetininga, porque o povo não merece esse tipo de picuinha, não é? O povo merece o trabalho abnegado de qualquer um. Deputado, vereador, prefeito, não pode ficar usando desculpas desse nível para dizer que não ajuda a cidade. Os recursos, a porta do governo do estado é aberta para o deputado. O deputado pode ajudar e nós esperamos que ajude sim. Ajude o atual prefeito, ajude o prefeito que estiver em exercício. Por quê? Não está ajudando o prefeito, não está ajudando a cidade, não é? Tá certo? Nós temos 5 minutinhos para terminar o programa, menos até. O que você está achando da administração do Irã, se você quiser opinar? Olha, eu acho que é muito pouco tempo para poder avaliar, né? Tá certo? A gente percebe que ele está realmente se esforçando para poder dar conta dos projetos. Agora, recentemente, inaugurou a Toyota, não é? Que é da nossa gestão. Inaugurou a Escola da Belo Horizonte, que ainda foi iniciada na nossa gestão. Do Cambuí, que foi iniciada na nossa gestão. Não é? Mas nós esperamos que use o cargo sempre em prol de atender a população. Não é? Eu torço, eu já falei para alguns amigos, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Não torço para que vá mal. Pelo contrário, torço que vá bem, não é? Eu torço que a equipe que ele nomeou, ele tem muita gente boa com ele lá, muitas pessoas que estão realmente interessadas em ajudar a cidade. Pelo contrário, olha, torço, se precisar de minha ajuda, estou à disposição, porque eu sei que estou ajudando a minha cidade, não é? Estou colaborando com a minha cidade. Não vamos torcer para que mal, não. Se ele for bem, for candidato, vou torcer também que vá bem nas eleições, que dispute de forma adequada as eleições, com propostas boas, porque a cidade só ganha. Se imagine que nós tenhamos muitos candidatos a prefeito, Bene, com propostas exequíveis, não sonhadoras, né? Tá certo? Não mentirosas, né? Ar-condicionado no ônibus, né? TV de plasma, não é isso. Nós precisamos ser realistas, né? A cidade precisa de propostas realistas, de gente que conheça o que pode ser feito, que conheça os limites da nossa cidade, não é? Que possa trabalhar com planejamento, não é? Priorizar as coisas de forma adequada. É isso que nós precisamos. Infelizmente, ainda aqui na cidade, nós temos políticos retrógrados, não é? Que se aproveitam do cargo só para interesse pessoal ou então só para se valorizar. Nós precisamos mudar isso. Quem tem um cargo hoje tem que lembrar que é pago, não é? Recebe salário do contribuinte e ele tem que trabalhar e demonstrar resultado do seu trabalho para o contribuinte, para o cidadão, para os nossos amigos e amigas, respeitando, honrando o cargo que tem. É isso que eu fazia como prefeito e é isso que eu vou continuar fazendo aqui na minha vida, aqui em Itapetininga. Muito bem. Lembrando que todos os candidatos, ou os pré-candidatos, todos passarão pela TVI, tanto aqui no programa quanto também no Telescópio. O Roberto vai estar no Telescópio na sexta-feira que vem também. Um abraço na esposa. Obrigado. Dá nos seus filhos lá, filhos fantásticos, né? Saúde e que Deus, né, prepare o caminho de todos. Esse é o desígnio de Deus, se realmente, com certeza, né, quem for o candidato ou se eleger, o bem maior é a cidade. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E se me permite, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijão para minha mãe, não é? Antonieta. Ô, dona Antonieta. Porque próximo domingo vai ser o Dia das Mães. Dia das Mães, dia 8. E no seu programa eu não vou estar aqui, né? Você vai estar na sexta. Então eu quero mandar um beijão para minha mãe, um feliz Dia das Mães para ela. A dona Ângela. Para a Ângela, para os meus filhos, para toda a minha família, para os meus amigos, né? Não é avô ainda ou não? Ainda não. Não, ainda. Eu a também Ângela, não sou. A Ângela quer. Eu ainda não sou também, tenho 3 filhos também. Roberto tem 3 também. Tem 3. Eu não sou avô também, sabe o que eu tenho? Tenho gato e cachorro. Bom, mas vai chegar a hora. Se Deus quiser, né? Espero estar vivo para isso. Roberto, obrigado então. Um abraço para dona Ângela, um abraço para tua mamãe e a todas as mamães, né? A gente vai fazer um programa especial também em homenagem ao Dia das Mães, mas o Roberto vai estar aqui no próximo, na próxima sexta-feira, tá certo? Obrigado, Ben. Saúde e felicidade. Obrigado também a toda a boa equipe sorte, aqui na TVI. Porque é corajoso, você é corajoso. Obrigado. Você e outros, né? E outros 10, 20 candidatos que nós temos aqui, porque não é fácil dar a cara para
para bater e se predispor, né, a ser prefeito. Saúde tá bem, né? Graças a bom Deus. Isso é importante. Não, fundamental, né? Isso é importante. Mas é o que eu falei, a gente precisa primeiro do apoio da família. Sim. Né? Depois, claro, saúde, os amigos, né? Tudo é um conjunto. Nós não vivemos sozinhos, não estamos isolados, né? Exatamente, somos coletivos. Né? Às vezes não tem ar-condicionado, né? Bom, isso é verdade. Um abraço e um carinho. Segunda-feira, nós estamos de volta. Segunda-feira, o Quirino Neto, né? É um acupunturista, né? Um cara especialista em acupuntura e outras atividades por bem-estar, né? Vai estar aqui dando dicas. Isso é muito legal também, porque com o estresse que temos no dia a dia hoje, meu compadre, o Camargo muitas vezes está lá só esperando. Tchau, fique com Deus. Obrigado a todos e ótimo final de semana.